A gente vive num verdadeiro oceano de informações, não é? Mas no meio de tudo isso, como é que a gente sabe o que é real e o que é só ruído? Hoje, vamos aprender a decifrar os códigos por trás das mensagens. E essa é uma habilidade, olha, essencial para se dar bem no Enem e, o que é mais importante, para entender o mundo que está à nossa volta. Vamos começar com um gigante, Chico Buarque. Em construção, ele não está só jogando palavras, ele está pintando um quadro. Olhos embotados de cimento e lágrima. Uau! Isso aqui mostra que toda mensagem, até na arte, tem camadas, sabe? Tem coisas escondidas ali. E o nosso trabalho é justamente aprender a enxergar essas camadas. E é aqui que a gente chega na pergunta de US$ 1 milhão. Como é que a forma com que algo é dito muda totalmente o que a gente entende? Uma música, uma notícia na internet, um gráfico, cada um deles conta uma história de um jeito diferente. E é esse jeito que a gente vai investigar hoje. Então, o nosso roteiro de hoje vai ser esse aqui, ó. Primeiro, a gente vai mergulhar nesse mundo da informação. Depois, aprender a ler o que não está escrito, tanto nas palavras quanto nos gráficos. Aí, a gente junta todas as peças e, no final, entende o verdadeiro poder da análise crítica. Vamos nessa? Bom, a verdade é que a gente vive num bombardeio constante de informações. É notícia, post em rede social, anúncio, meme, tudo disputando a nossa atenção e, de um jeitinho bem sutil, tentando moldar o jeito que a gente vê o mundo. E é exatamente aqui que a análise crítica vira o jogo. O Enem sabe muito bem disso. A prova não quer só testar o que foi decorado, sabe? Ela quer testar a capacidade de ler o mundo, de sacar as mensagens escondidas por trás das notícias e dos posts e de ter uma opinião própria bem fundamentada. Certo, então, por onde a gente começa a construir essa habilidade? O primeiro passo, o mais fundamental, é aprender a olhar para um texto e enxergar além do óbvio. E para isso, tem um conceito que é chave, a intencionalidade. Pensa só, nenhum texto surge do nada. Ele sempre tem um objetivo, foi escrito por alguém e dentro de uma realidade específica. Se perguntar quem escreveu isso, para quem e principalmente por quê, muda completamente a leitura. Agora, olha que interessante essa divisão aqui nesse slide. Ela é a base de tudo. Fatos são coisas que a gente pode verificar. Dados, números, resultados de pesquisa. Já as opiniões são interpretações, são julgamentos. Saber separar uma coisa da outra, nossa, isso é o alicerce de todo o pensamento crítico. Mas a informação não vem só em palavras, né? Vamos entrar agora no mundo visual. Gráficos não são só desenhos com números, eles são narrativas, e narrativas muito poderosas, que podem tanto informar quanto convencer a gente de alguma coisa. O gráfico de barras, por exemplo, é o rei da comparação. É bater o olho e ver na hora qual barra é maior, qual é menor. Ele mostra as diferenças e as hierarquias entre as coisas de um jeito muito direto. Que nem nesse exemplo aqui, rapidinho, de forma bem intuitiva, a gente já consegue ter uma ideia da distribuição demográfica do país. A informação está ali, visual e direta. Já o gráfico de linhas, esse é o contador de histórias do tempo. Ele é perfeito para mostrar tendências. A linha sobe, está crescendo, desce, está diminuindo. Ele nos conta uma evolução ao longo dos meses, dos anos. E o famoso gráfico de pizza, né? Ele serve para uma coisa bem específica, mostrar as partes de um todo. Cada fatia é uma porcentagem, mostrando como alguma coisa se divide. É simples, eficaz e ótimo para entender proporções. É aqui que a coisa começa a ficar mais séria. Será que a gente pode confiar de olhos fechados no que um gráfico está mostrando? A resposta, como já dá para imaginar, é muito cuidado. Olhem bem para este gráfico. Ele está mostrando os dados com uma escala completa, de 0 a 100. A gente consegue ver que existe uma diferença entre as barras, mas ela parece normal, proporcional, certo? Agora, a mágica, ou melhor, a manipulação. Pasmem, são exatamente os mesmos dados. A única coisa que mudou foi a escala ali do lado, o eixo Y, que agora começa em 80. De repente, o que era uma diferença pequena vira um abismo. A lição de ouro é: sempre, mas sempre mesmo, confiram os eixos. Ok, agora que a gente já tem as ferramentas, vamos juntar tudo. Vamos imaginar como aplicar essa análise numa tarefa que é a cara do Enem, que sempre pede para a gente interpretar textos e dados sobre algum problema social. Olha só, aqui a gente tem um passo a passo bem claro. Primeiro, se escolhe um tema. Depois, se faz uma leitura atenta, já separando o que é fato do que é opinião. Em seguida, importantíssimo, checar os dados em fontes confiáveis. E, por fim, transformar toda essa análise em algo novo. E o produto final, o infográfico, é a prova de que a análise deu certo, porque ele nos força a resumir,
a escolher só o que é mais importante e a comunicar uma ideia complexa de um jeito claro e visual. É a análise se transformando em comunicação de verdade. Mas, afinal, por que tudo isso importa tanto? Porque essa habilidade não serve só para passar numa prova. Ela é uma ferramenta de poder, de empoderamento para a vida inteira. Essa citação aqui resume perfeitamente a ideia. Desenvolver análise crítica torna a gente mais consciente de tudo que chega até nós e, por consequência, mais autônomo para tomar as nossas próprias decisões. Então, o resumo da ópera é este. Aqui está a nossa nova caixa de ferramentas. Questionar de onde vem a informação, separar fato de opinião, ler as entrelinhas dos gráficos e, talvez o mais importante de tudo, se perguntar: tá, mas o que não estão me mostrando aqui? E se algo que a gente conversou aqui fez sentido, a melhor forma de guardar esse conhecimento é colocando em prática. O conhecimento cresce quando a gente troca. Então, se aprendeu algo novo, curte, comenta se ficou alguma dúvida e compartilha com um amigo. Isso ajuda demais a gente a continuar esse trabalho. E, para fechar, fica a provocação. Com essas ferramentas em mãos, qual vai ser a primeira mensagem que vai ser decifrada? O próximo post, a próxima notícia que aparecer? O mundo está cheio de códigos só esperando para serem analisados. Até a próxima!